Uma águia agarrou o filho com síndrome de Down de um milionário, mas o motivo surpreendeu a todos. Ele, o pai milionário, virou as costas por um segundo. E quando se deu conta, a gigantesca águia já estava no ar, com seu filho nos garrões. O menino, que nasceu com síndrome de Down, sorria como se conhecesse aquele animal. Todos gritaram, tentaram correr atrás, mas era tarde demais. Ninguém conseguia entender por que uma criatura selvagem faria aquilo. Até que a verdade veio à tona. E ninguém jamais olhou para aquela montanha do mesmo jeito novamente. As montanhas de Aspen, no Colorado, despertavam sob uma neblina suave, como se a própria natureza quisesse manter em segredo o que estava por vir. No alto das colinas, cercada por florestas centenárias e campos abertos, erguia-se a mansão Lancaster, uma obra de arte moderna de vidro e concreto, silenciosa, fria, mas imponente. Ali vivia Edward Lancaster, um bilionário que transformara o mundo com sua genialidade tecnológica, mas que não conseguia transformar a própria dor. Edward vivia com o filho, Oliver, de apenas 9 anos. O menino, diagnosticado com síndrome de Down, era o oposto do pai. Onde Edward era silêncio e controle, Oliver era luz e espontaneidade. Tinha um sorriso capaz de derreter até o mais duro dos invernos e um coração que batia mais forte pelos animais do que por qualquer tecnologia inventada. Em sua estufa de vidro, cuidava de plantas exóticas e esculturas de pássaros que ele mesmo pintava. Mas o que mais o encantava eram as águias douradas que às vezes ele avistava planando sobre as montanhas. Ele as chamava de as guardiãs do céu. A rotina na casa era pontuada por sessões de fisioterapia, caminhadas com a babá e leituras de contos sobre animais selvagens. Edward participava sim, mas com reservas. Seu amor pelo filho era visível, mas distante. Um reflexo de um coração que ainda não cicatrizara desde a perda da esposa, Clara. Foi numa tarde nublada, quando os ventos pareciam sussurrar mudanças, que tudo começou. Oliver corria pelo campo com sua câmera antiga, presente da mãe. De repente, parou. Algo preso entre os galhos de um pinheiro velho chamou sua atenção. Era uma ave, uma águia dourada jovem, com a asa ferida e os olhos arregalados de dor. Sem pensar 2 vezes, o menino se aproximou com cuidado e se ajoelhou diante dela. "Você vai ficar bem, guardiã", sussurrou Oliver com a voz embargada. Carregando a águia com a delicadeza de quem carrega o próprio coração, ele correu até a mansão. A babá tentou impedir, mas Edward, ao ver o olhar suplicante do filho, apenas assentiu. Era a primeira vez que Oliver lhe pedia algo com tanto fervor, e a primeira vez, em muito tempo, que Edward cedeu. Os dias seguintes transformaram a casa. Oliver batizou a águia de Luna. Ele lia para ela, cuidava de sua asa com a ajuda de um veterinário contratado às pressas, e até colocava músicas calmas para ela ouvir. Edward observava de longe. Algo dentro dele se mexia, uma rachadura minúscula no concreto de seu luto. Uma noite, ao verificar as câmeras de segurança da estufa, Edward viu algo que o fez parar. Oliver estava deitado ao lado da águia, com a mão repousando suavemente sobre o peito da ave, e ela não se afastava. Seus olhos estavam fechados, em paz. Edward se emocionou. Pela primeira vez em anos chorou. Mas a paz não duraria. 2 dias depois, um helicóptero sobrevoou a propriedade. Era de uma ONG ambiental. A águia Luna possuía um rastreador e era parte de um programa de reintrodução de espécies em extinção. Sua retirada era inevitável. A equipe viria buscá-la no dia seguinte. Ao ouvir a notícia, Oliver ficou em silêncio. Depois correu para o campo e chorou como nunca. Edward tentou consolá-lo, mas tudo o que o menino disse foi: "Ela ainda não está pronta, e nem eu." À noite, Edward não dormiu.
Ele caminhou até a estufa e ficou ali, sentado, observando Luna e pensando na esposa. Pensando em como perder alguém ou algo tão especial, tão de repente, podia despedaçar uma alma. Pensou em Oliver, na sua coragem, e então decidiu fazer algo que ele nunca faria por ninguém até agora. Na manhã seguinte, quando os agentes da ONG chegaram, Edward os recebeu com uma postura firme. Disse que doaria uma parte de sua propriedade para criar um santuário para a reabilitação de aves de rapina. Inclusive, financiaria o projeto inteiro, desde que Luna pudesse ficar até estar plenamente recuperada. E Oliver pudesse fazer parte do processo. Os agentes, atônitos, aceitaram. Meses se passaram. Luna se recuperou completamente. E num pôr do sol inesquecível, chegou o momento da libertação. Edward, Oliver e uma equipe pequena subiram até um platô da montanha. Oliver caminhou com Luna até a beirada e, com lágrimas nos olhos e um sorriso sereno, sussurrou: "Você sempre foi livre." A águia bateu as asas e alçou o voo. No céu alaranjado, ela girou uma vez sobre pai e filho antes de desaparecer entre as nuvens. Edward segurou a mão do filho. Pela primeira vez, ele não temia sentir, nem perder. E pela primeira vez, Oliver viu o pai sorrir. Verdadeiramente sorrir. O tempo parecia ter parado. O grito de Edward ainda ecoava pela imensa propriedade, enquanto seus olhos, arregalados de horror, permaneciam fixos no céu agora vazio. O boneco de pelúcia, antes símbolo das brincadeiras inocentes de Oliver, jazia caído no gramado, com a asa rasgada e os olhos costurados voltados para o infinito. A primavera perdera o brilho num piscar de olhos. Seguranças vasculhavam a área, drones sobrevoavam as montanhas e helicópteros foram acionados. A polícia foi chamada. Mas Edward, ele não se movia. Estava petrificado na varanda, como se parte dele tivesse sido arrancada junto com o filho. Quando finalmente se levantou, suas mãos tremiam. Pela primeira vez em anos, seu rosto não escondia nada. Dor, culpa, desespero. "Por quê?" repetia em voz baixa. "Por que ele?" Dentro da estufa, o silêncio era ensurdecedor. As plantas exóticas, antes tão cheias de vida, pareciam murchar com a ausência do pequeno jardineiro. A escultura favorita de Oliver, uma águia dourada feita em madeira, balançava levemente com o vento, como se esperasse por um retorno que talvez nunca viesse. Dias se passaram sem pistas. Nenhuma imagem de satélite, nenhuma pegada, nenhum som vindo das florestas ao redor. A equipe de buscas acreditava que a criança não poderia ter sobrevivido, mas Edward se recusava a aceitar. Recusava-se a perder mais uma vez. Foi então que, ao revisar uma das câmeras térmicas acopladas a um drone, uma silhueta incomum foi captada nas encostas rochosas a leste. Um abrigo entre as pedras, com sinais de movimento. Era impossível, mas a forma lembrava um ninho colossal. Edward mandou cancelar todas as operações com helicópteros. A presença ruidosa poderia assustar a criatura, ou pior, colocar Oliver em risco. Em vez disso, ele mesmo decidiu ir. Sem escolta, apenas ele e um dos guardas. Mais antigos, Richard, um ex-militar de confiança, seguiram a pé pela trilha até o ponto. Enquanto escalavam a montanha, Edward mal respirava. A paisagem se tornava mais agreste, o silêncio mais denso. E então, entre duas rochas, avistaram algo que jamais esqueceriam. Ali, no centro de um enorme ninho de galhos, penas e folhas, estava Oliver, vivo, ileso, sentado com os olhos brilhando de emoção, acariciando delicadamente a cabeça da águia dourada que o levara. Ele sorria. "Papai!" gritou o menino sem medo, como se estivesse apenas num passeio. Edward correu até ele, puxando-o para um abraço desesperado. Seus braços tremiam
e as lágrimas molhavam os cabelos do filho. A águia os observava, imóvel, com olhos que pareciam entender. Ela me protegeu, sussurrou Oliver. Ela me escolheu. Edward recuou, surpreso. Escolheu? Ela estava com dor, papai. Quando a toquei naquele dia no jardim, eu senti... Aqui. Oliver apontou para o coração. Ela não queria me machucar, queria ajuda. Foi então que Edward percebeu. A águia tinha uma das asas ferida, mal curada, e em sua pata havia algo amarrado, um fragmento de tecido com um símbolo antigo. Não era só um animal selvagem, era parte de algo maior. Os especialistas, ao examinarem posteriormente, concluíram que a águia era descendente direta de uma linhagem rara, preservada por uma tribo indígena da região, que há muito desaparecera. O símbolo no tecido era uma marca de luto e de confiança. Oliver havia sido levado porque a águia reconheceu nele algo que os adultos haviam esquecido como enxergar: pureza, coração, instinto. A mesma empatia que o fazia conversar com flores e sorrir para borboletas foi o que salvou sua vida. Ele não foi sequestrado, foi acolhido. De volta à mansão, a vida mudou. Edward transformou a estufa de Oliver em um centro de reabilitação para aves feridas. Tornou-se patrono de projetos de conservação e, acima de tudo, passou a ouvir mais, sentir mais, ser pai, não só no nome, mas com a alma. Oliver, por sua vez, nunca mais dormiu sem deixar a janela entreaberta, como se esperasse que, em alguma noite clara, Luna voltasse para lhe contar mais segredos do céu. A mansão Lancaster, antes movida a rotinas frias e previsíveis, agora pulsava com uma energia diferente. Oliver havia voltado são e salvo, mas algo nele havia mudado. Ele estava mais atento, mais introspectivo e, ao mesmo tempo, mais conectado com tudo ao seu redor, especialmente com o céu. Todos os dias, à mesma hora, ele se sentava na varanda com seu boneco de coruja no colo, olhando para as montanhas. Edward, embora aliviado por ter o filho de volta, não conseguia apagar as perguntas que o atormentavam. Por que aquela águia levara Oliver? E por que o havia trazido de volta ileso, como se o estivesse protegendo desde o início? Foi então que uma nova figura entrou na história. Dr. Leonard, um renomado biólogo ornitólogo, chegou à propriedade a convite de um amigo do corpo de bombeiros que acompanhava o caso. Um homem alto, de olhos atentos e uma voz suave. Leonard tinha o dom de escutar o silêncio das aves. Ele trouxera consigo registros de voos, dados climáticos e imagens de satélite, e uma teoria. Ao se sentar com Edward, apontou para o monitor do laptop. Veja isto, disse, ampliando uma imagem térmica. Era a silhueta da águia, captada por câmeras de monitoramento da reserva natural próxima à propriedade. Essa ave não é comum. Ela tem aparecido sobre sua casa por 9 dias consecutivos. Sempre no mesmo horário, sempre pairando, observando Oliver. Edward franziu a testa. Você quer dizer que ela estava vigiando ele? Talvez mais do que isso, respondeu Leonard. Protegendo. O ornitólogo, então, revelou algo que calou Edward por longos segundos. A ave em questão havia sido registrada há quase uma década em um programa de preservação local. Na época, ainda um filhote debilitado, fora encontrada com uma das asas quebradas após uma tempestade. Durante o processo de reabilitação, foi cuidada por voluntários, e entre eles, uma jovem enfermeira com síndrome de Down, chamada Clara Lancaster. Sim, a esposa de Edward, a mãe de Oliver. Ela era especial, disse Leonard com um meio sorriso. Tinha uma empatia única. A águia, segundo os relatos da equipe, recusava comida de todos, menos dela. Dormia próxima ao alojamento onde Clara trabalhava. Não. Era apenas cuidado. Era vínculo. As mãos de Edward tremeram levemente.
Ele nunca soube dos detalhes daquela parte da vida da esposa. Clara havia sido voluntária antes mesmo de se casarem. E agora, quase como num círculo perfeito, algo que ela havia tocado, que havia amado, voltava para o filho deles. Como se o destino estivesse costurando os pontos que o tempo não conseguiu apagar. Edward se levantou em silêncio e foi até Oliver, que desenhava na varanda. "O que está fazendo, filho?" perguntou com voz baixa. "É ela", respondeu o menino sem tirar os olhos do papel. "A Luna. Mas hoje ela tem olhos da mamãe." Edward congelou. O desenho mostrava a águia no céu, com penas douradas e olhos incrivelmente humanos. Olhos que lembravam Clara. Olhos doces, protetores, familiares. Leonard, ao observar a imagem, confirmou. Os animais têm memórias que a ciência ainda não consegue explicar. Mas sentimentos eles nunca esquecem. Talvez ela tenha reconhecido algo em Oliver, algo de Clara. Era como se, ao ver o menino, a águia tivesse sentido novamente a presença de quem a salvara. A mesma ternura, o mesmo brilho no olhar, a mesma alma. Nos dias seguintes, Edward passou a andar com Oliver até o campo, onde ficavam sentados em silêncio. A cada pôr do sol, Luna, como o menino a batizara, surgia no horizonte. Não mais para levar, mas para guiar. Ela não era ameaça, era mensageira. Edward, pela primeira vez, começou a contar histórias sobre Clara, sobre o que ela amava, sobre como ela ria, sobre como ela acreditava que o amor era a ponte entre todos os seres, humanos ou não. Oliver escutava atento, com a cabeça encostada no ombro do pai, e Luna os observava do alto, como quem vela por duas metades do mesmo coração. Os motores do helicóptero rugiam contra o vento da montanha, mas dentro da cabine reinava o mais absoluto silêncio. Todos os olhos estavam fixos nas imagens captadas pela câmera de infravermelho apontada para uma falésia isolada. E ali, no centro de um ninho de quase 3 metros de diâmetro, o impensável, Oliver. Sentado com a calma de quem está em casa, ele acariciava com ternura um filhote de águia dourada. Seus dedos passavam pelas penugens brancas como quem toca o mais frágil dos cristais. Ao lado, majestosamente imóvel, estava ela, a águia-mãe. Seu olhar não era hostil, era protetor, sereno. Dr. Leonard apertou os olhos, incrédulo. "Ele não está com medo", murmurou. "Ele pertence ali." Edward, que observava tudo ao lado do piloto, levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de desespero. Era outra coisa. Algo mais profundo. Era como ver Clara novamente, mas agora refletida na coragem de seu filho. Com cautela, a equipe iniciou a descida. Os paramédicos vinham preparados com redes, sedativos e equipamentos de contenção. Mas nada disso seria necessário. No momento em que pisaram nas pedras próximas ao ninho, a águia ergueu-se lentamente. Sem pressa, sem agressividade. Abriu suas asas douradas, imensas, resplandecentes contra o sol do fim da tarde, e então alçou o voo. Mas ao invés de fugir ou atacar, ela fez algo inesperado. Ela voou em círculos, 3 vezes, traçando espirais suaves sobre Oliver, como se estivesse se despedindo. A cada volta, o vento soprava com mais força, levantando o cabelo do menino e fazendo as penas dos filhotes dançarem no ar. Era um ritual, um adeus sagrado. Leonard, parado, com os olhos úmidos, sussurrou. Ela o escolheu. Como Clara escolheu cuidar dela um dia, agora ela devolve. Ao ver o pai se aproximando, Oliver sorriu. Levantou-se devagar, pegou seu boneco de coruja e acenou para o céu. Obrigado, Luna. Edward se ajoelhou e abraçou o filho com a força de quem quase o perdeu para sempre, mas também com a gratidão de quem acabara de reencontrar algo que julgava perdido em si mesmo, a fé.
Fé na conexão, na empatia, na linguagem silenciosa entre almas. O helicóptero levou-os de volta, mas o coração de Oliver ficou um pouco naquela montanha. Durante o voo não falou muito. Apenas olhava pela janela, procurando no céu algum sinal de asas douradas. Naquela noite, Edward não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, envolto em silêncio, até que o Dr. Leonard se aproximou com um pequeno envelope em mãos. Encontrei isso nos arquivos do Centro de Reabilitação, disse. É de Clara. Dentro, uma carta antiga, escrita à mão. Se algum dia algo me acontecer, quero que você saiba. Se um animal me escolher, mesmo que uma vez só, é porque ele viu em mim algo que eu às vezes esqueço que tenho, amor puro. Se um dia uma dessas aves voltar até mim, ou até alguém como eu, por favor confie, porque elas não escolhem por acaso. As mãos de Edward tremeram. Ele encostou a carta no peito e olhou para o céu, que agora parecia mais vivo. Clara havia deixado sua marca não apenas na terra, mas nas asas de uma criatura que cruzava os céus até hoje. E agora, aquela criatura escolhera Oliver. Algumas escolhas não vêm do sangue, vêm da alma, e são essas que nos fazem voar. Na manhã seguinte, Oliver voltou ao campo com o pai. Com ele, uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma pena dourada deixada no ninho. Ele a fincou no solo, ao lado da estufa, como um sinal, uma lembrança, um símbolo. E enquanto caminhavam de volta para casa, uma sombra passou pelo céu. Luna ainda os observava, mas agora não como guardiã, como parte da família. A subida final até o ninho era desesperadora. O helicóptero pairava com dificuldade devido aos ventos cortantes da tarde, e a equipe de resgate lutava para fixar as cordas na encosta instável. As rochas abaixo estalavam com ameaças de deslizamento, e o ninho, uma enorme estrutura de galhos entrelaçados, parecia a qualquer momento ceder ao peso do tempo e da ousadia humana. Oliver, ainda sentado entre os filhotes, olhava tudo com calma incomum. Seus olhos brilhavam, mas não por medo. Ele entendia que algo importante estava acontecendo, que a presença daqueles homens, com suas vozes apressadas e equipamentos cintilantes, era parte de um resgate, mas que a verdadeira proteção já estava ali, ao seu lado. Foi então que tudo quase desabou. Um dos socorristas, Marcos, se desequilibrou quando uma das cordas, presa a uma saliência frágil, estourou com um som seco e aterrorizante. Ele se segurou com uma das mãos, pendurado a poucos metros do vazio. Um grito se formou nos rádios. "Homem na corda, segurem!" A vibração do impacto se espalhou pelas pedras e chegou ao ninho. Um estalo percorreu os galhos e parte da borda começou a se romper. O mundo ficou em suspense. O vento aumentava, levantando poeira e penas pelo ar. Os filhotes piavam assustados, e no meio de tudo, uma voz infantil rompeu o caos, saindo nítida pelo microfone preso à roupa de um dos resgatistas. "Vai ficar tudo bem, moça passarinho." As palavras vieram puras, inocentes, carregadas de uma fé que desarmava até o medo. A equipe, ainda em ação, parou por um breve instante. Um silêncio reverente tomou conta dos rádios. Lágrimas encheram os olhos de alguns. E então, como movida por algo maior do que o instinto, Luna fez seu movimento. Ela voou contra o vento e a lógica e pousou ao lado de Oliver. Com o bico, o empurrou suavemente para o centro do ninho, longe da borda instável. A cada gesto, ela olhava para os homens, não com ameaça, mas com entrega. Era um recado claro. "Ele é importante. Cuide dele. Eu confio em vocês." Com o ninho parcialmente cedendo, a equipe agiu rápido. Um dos socorristas desceu até o centro, laçou Oliver com um arnês especial e o ergueu com cuidado. Ele foi retirado com segurança sem um arranhão. Enquanto subia, ainda olhava para baixo, para Luna, e disse apenas: "Te amo." A águia ficou ali, observando.
até que todos estivessem a salvo. Depois, abriu suas asas uma última vez e desapareceu entre os céus pintados de dourado pelo pôr do sol, não como quem foge, mas como quem cumpre uma missão. De volta à base, Oliver foi recebido como um herói. Mas ele não via assim. Para ele, o verdadeiro herói voava com penas douradas e coração de guardiã. Doutor. Leonard, emocionado, resumiu o momento à imprensa com a voz embargada. Hoje não foi a ciência que salvou Oliver. Foi a confiança entre espécies, o coração de um menino e a memória de uma águia. Edward, ao reencontrar o filho, não disse nada. Apenas o abraçou, deixando que o silêncio dissesse tudo. Era um novo homem, um novo pai, e talvez, pela primeira vez, alguém que começava a ver o mundo com os olhos da alma. Proteger não é prender, é permitir o voo, mesmo quando isso significa dizer adeus. Dias depois, uma placa foi instalada no campo da mansão Lancaster. Santuário Clara, onde os corações livres se encontram. E toda vez que Oliver olhava para o céu e via um ponto dourado entre as nuvens, ele sorria, porque sabia que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de voltar. A mansão havia voltado ao seu silêncio habitual, mas algo estava diferente. O som dos computadores, os passos apressados de assistentes e os toques dos celulares ainda estavam lá. Mas agora havia também outra trilha sonora. A risada de Oliver ecoando pelos corredores, suas histórias sobre irmãozinhos de penas e sua mamãe águia preenchiam cada canto da casa. Edward ouvia, observava, absorvia, e algo dentro dele, que antes era concreto e frio, agora florescia. Naquela madrugada, sem avisar ninguém, Edward partiu, sozinho. Pegou o carro, deixou o celular desligado, subiu pelas estradas sinuosas até o sopé da montanha. O ar estava gélido, o chão coberto por um fino véu de geada, e o silêncio da floresta era quase sagrado. Ele caminhou, passo a passo, como se cada pedra, cada galho estivesse limpando sua alma. Ao chegar à base da falésia, ele deixou as cordas e equipamentos para trás, subiu com as próprias mãos, sentiu o vento cortar seu rosto, o frio morder seus dedos, mas seguiu. Não como bilionário, não como homem de poder, mas como pai. Ao alcançar o topo, parou. O ninho estava lá, um pouco destruído, mas ainda imenso, uma cicatriz da natureza, como um altar. E acima, cortando o céu com elegância, Luna. Ela voava sozinha agora. Girava lentamente, como se estivesse vigiando ou esperando. Edward se ajoelhou. Os joelhos tocaram o chão rochoso. Ele tirou as luvas, expôs a pele ao frio. Precisava sentir tudo. E então falou, baixo, quase como se temesse quebrar o ar com sua voz. Obrigado por proteger meu filho. As palavras ficaram no vento por um momento, como se a montanha as guardasse. Obrigado por me ensinar a amá-lo melhor. Uma lágrima correu pelo rosto de Edward. Depois outra, e mais outra. Lágrimas que ele havia enterrado por anos, por medo de parecer fraco, por dor de perder Clara, por vergonha de não saber amar como ela amava. Luna desceu. Não até ele, mas perto o suficiente para que ele a visse claramente. Seus olhos dourados se encontraram. Não havia medo, nem desconfiança, apenas compreensão. Edward sorriu. Pela primeira vez, sem esforço. Um sorriso nascido, da alma. Do bolso tirou algo pequeno, um anel de prata. Era o anel de noivado de Clara. Enterrou-o sob uma pedra próxima ao ninho. Uma oferenda, um agradecimento. Cuidem uma da outra, disse, olhando para o céu. Você e ela merecem voar. Luna ergueu voo, cortando o ar com suas asas poderosas. Ela girou no céu uma última vez, depois desapareceu atrás das nuvens da manhã. Edward ficou ali, sozinho, mas, pela primeira vez,
não se sentia só. Às vezes, é preciso olhar nos olhos de quem não fala a nossa língua para aprender o que é o amor. De volta à mansão, Oliver esperava no jardim. Quando viu o carro do pai, correu. Edward se abaixou, abriu os braços e o abraçou com tudo o que tinha, como se cada segundo valesse por uma vida inteira. "Você voltou", disse Oliver sorrindo. Edward olhou nos olhos do filho e respondeu: "Porque agora eu sei para onde voltar." A grama verde balançava suavemente sob a brisa da manhã, enquanto o sol pintava a colina com tons dourados. Em cima do monte mais alto da propriedade Lancaster, tendas brancas haviam sido montadas, cercadas por arranjos florais feitos por crianças. Era o dia da cerimônia inaugural da Fundação Oliver & Clara, um projeto que nascia da dor, mas que agora florescia com amor. Centenas de convidados se reuniam, entre jornalistas, pesquisadores, pais, professores, ativistas e famílias inteiras. Crianças com deficiências diversas corriam e brincavam entre si, usando camisetas com um símbolo estampado no peito, duas asas abertas envolvendo um coração. Do lado do palco, Oliver ajeitava seu blazer azul marinho com a ajuda do Dr. Leonard, que agora mais parecia parte da família do que um simples biólogo convidado. O menino carregava uma tesoura dourada nas mãos e sorria nervoso enquanto acenava para todos com seu boneco de pelúcia em forma de coruja no braço. Edward subiu ao palco. Usava um terno simples, sem ostentação, com um broche de águia preso discretamente na lapela. Seus olhos passeavam pelo público, mas demoravam um pouco mais quando encontravam os olhos das crianças. "Hoje não é um dia comum", começou, com a voz segura, mas embargada. "Hoje celebramos o amor em sua forma mais pura e a natureza em sua forma mais sábia." Ele olhou para o céu por um instante. "Aprendi com meu filho que há formas de ver o mundo que não se aprendem em laboratórios ou reuniões de negócios. Aprendi com minha esposa que a empatia é a linguagem mais poderosa que existe. E aprendi com uma águia que proteger é um ato de confiança." A plateia estava em silêncio absoluto. Esta fundação não é apenas um espaço físico, é um lugar onde o coração tem voz. Onde crianças que muitas vezes são deixadas de lado passam a ser protagonistas, não apenas da própria história, mas da preservação da vida em todas as suas formas. Ele se virou para Oliver, que já segurava a tesoura com firmeza. "Filho, vamos cortar essa fita juntos?" Oliver assentiu com um sorriso largo. Juntos, sob os aplausos do público, cortaram a fita vermelha com precisão. Foi nesse instante que aconteceu. Um grito se ergueu entre os convidados. "Olhem!" Lá no alto, vindo do horizonte como uma pintura viva, Luna surgiu. Suas asas douradas cortavam o céu com elegância serena. Ela voava em círculos sobre o evento, girando sobre Oliver como fizera tantas vezes antes. A multidão levantou-se, quase em uníssono. Muitos levaram as mãos ao peito, outros choraram abertamente. Leonard tirou o chapéu. "Ela veio", sussurrou. "Ela sabe." Edward olhava para cima com um sorriso silencioso. Não havia mais dor, nem dúvida, apenas gratidão. Luna fez sua última volta e depois subiu, ganhando altitude, até virar apenas um ponto cintilante contra o azul profundo do céu. Oliver, de mãos dadas com o pai, olhou para cima e disse apenas: "Ela veio contar para os outros passarinhos que agora eu tenho um monte de gente comigo." Às vezes, tudo o que um coração puro precisa é de alguém que acredite nele. Às vezes, tudo o que o mundo precisa é aprender a ver como as águias veem. E assim, nas montanhas de Aspen, nasceu mais do que uma fundação. Nasceu uma promessa de que a natureza não esqueceria das crianças e de que aquelas crianças, com asas invisíveis, já ensinariam o mundo a voar de novo.
Meses se passaram desde o dia da cerimônia. A mansão Lancaster, antes marcada por corredores silenciosos e vidros espelhando solidão, agora era repleta de risos, encontros e vida. Edward deixara de lado boa parte de seus compromissos corporativos. Seus antigos sócios diziam que ele havia mudado. E estavam certos. Hoje, ele passava as manhãs com Oliver na estufa, replantando flores, catalogando espécies, lendo cartas de crianças do mundo todo. À tarde, participava de reuniões com organizações de conservação e inclusão. E à noite, sentava no chão com o filho para ouvir histórias. Ou apenas ouvi-lo respirar. Ele, que por tanto tempo vivera preso à lógica e aos lucros, agora vivia ancorado em algo mais raro: presença. Já Oliver se tornara algo que ninguém esperava, mas que todos precisavam. Um símbolo vivo de empatia. A história da criança levada por uma águia e protegida por ela viralizou. A imprensa cobriu o caso com um misto de assombro e ternura. Documentários foram produzidos. Especialistas deram entrevistas tentando explicar a inexplicável conexão entre um menino com síndrome de Down e um animal selvagem. Mas foram as pessoas comuns que tornaram a história eterna. Famílias do mundo todo começaram a enviar cartas. Algumas contavam como seus filhos também sentiam os bichos com o coração. Outras relatavam mudanças nas escolas, onde agora havia projetos voltados à preservação da natureza com protagonismo de crianças neurodivergentes. Havia ainda relatos de parques, fazendas e até zoológicos que reavaliaram suas práticas, inspirados por Oliver e a águia Luna. Uma mãe escreveu: "Meu filho nunca falou, até ver o vídeo do Oliver acariciando o filhote de águia. Ele apontou para a TV e sussurrou: 'Pássaro', pela primeira vez. Obrigada." Outra dizia: "Achei que meu menino não poderia se conectar com ninguém. Mas ontem ele olhou para o céu e perguntou: 'Será que a Luna tem filhotes agora?' Ele quer ser biólogo." Centros de conservação na Noruega, no Japão, no Quênia e no Brasil passaram a nomear áreas de seus santuários como Espaço Oliver. Escolas iniciaram semanas temáticas sobre empatia e inclusão com base no caso. Um país do leste europeu, em gesto simbólico, incluiu uma pena dourada em uma edição comemorativa de sua moeda local. Mas talvez nada tenha sido tão comovente quanto o que aconteceu no aniversário de 10 anos de Oliver. Em um auditório lotado, durante uma homenagem da ONU ao impacto social da Fundação Oliver Anclara, uma nova carta foi lida em voz alta. Ela dizia: "Às vezes, não é o mais forte que protege o mais frágil, é o mais puro que guia o mais emperdido. E Oliver, você nos guiou." Ao final da leitura, os telões projetaram imagens da colina em Aspen. E lá estava ela, Luna, sobrevoando mais uma vez em círculos, não como milagre, mas como confirmação de que aquele menino jamais esteve só. E de que o amor, quando é real, encontra eco até nas alturas. Não se trata de um menino diferente, trata-se de um mundo que finalmente aprendeu a ver diferente. Você acredita que os animais sentem o que sentimos? Comente abaixo. O que mais te emocionou nessa história? Já viveu um momento especial com um animal? Compartilhe com a gente.